Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse vídeo não estava programado, está fora de pauta, mas essa semana eu estava dando uma olhada em plano de estudos aqui da Barcelona por conta de matérias mesmo, e eu fui dar uma olhada em algumas questões e eu vi algo que me chamou muito a atenção, e justamente por conta disso a gente vai fazer um vídeo falando sobre carga horária. Estou falando bastante rápido porque a minha câmera está com pouca bateria e eu quero gravar isso o mais rápido possível. É sabido que todo mundo que cogita estudar fora do país, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, na Rússia, acaba se deparando com informações relacionadas à carga horária inferior para fazer revalida. Primeiro a gente tem que desmistificar algumas questões com respeito a isso, que é justamente o fato de que, primeiro, o INEP ele não cobra em primeiro lugar a carga horária. A gente tem que entender que deve existir equivalência da matriz curricular, ou seja, daquele conteúdo que você teve nas matérias da sua graduação no país onde você fez com o Brasil. E é por conta disso que, inicialmente, a carga horária não é contada. Ela é contada justamente se não há a equivalência para justamente organizar questões de possíveis complementações ou afins. Obviamente é muito maior do que isso, né? Eu tô fazendo aqui bem um resumão para vocês com respeito a isso. Mas eu sempre notei que quando a gente vem falar sobre Argentina particularmente, a maior parte das universidades elas não atingem as 7.200 horas do MEC. Importante também, 7.200 horas é o exigido pelo MEC para abertura de curso de medicina no Brasil, não é para revalidação inicialmente, ok? Não sabemos como vai funcionar o revalida a partir do ano que vem, isso tudo vai ficar para um vídeo a futuro. E que justamente foi o motivo pelo qual eu comecei a gravar esse vídeo hoje, foi essa imagem que está aparecendo na tela, que é uma distinção que acontece em planos de estudos com respeito a horas de relógio com horas acadêmicas. E aí eu notei que particularmente a Barcelona e muito provavelmente a maior parte das universidades argentinas, Rosário é um caso desses, por exemplo, em que o plano de estudos ele está discriminado por hora relógio e não por hora acadêmica. Eu fui procurar se justamente as horas acadêmicas no Brasil, elas eram computadas por hora aula, que são, aí depende, mas geralmente é de 45 minutos a 50 minutos cada hora aula, ou seja, na verdade uma hora são 45 ou 50 minutos, ou se era por hora relógio. Justamente pesquisando eu encontrei essas diretivas que estão aparecendo para vocês aqui. Uma delas fala sobre a carga horária mínima para medicina, que é a 7.200 horas, que todo mundo fala, e justamente sobre a discriminação que existe, ou seja, o modo como é calculado hora acadêmica no Brasil, que é justamente por hora aula. Ou seja, por que sempre quando a gente compara matriz curricular argentina e matriz curricular brasileira, a gente tem uma discrepância muito grande na questão de horas? Porque o Brasil calcula por hora aula, então é muito fácil você, por exemplo, ver a Universidade Federal de Minas Gerais ter o curso de medicina que tem 8.085 horas. Enquanto isso você vai ver a Barcelona, por exemplo, ela diz 6.250 horas, mas é horas, relógio. E aí justamente nesse material que eu encontrei, ele mostrava que em horas aula isso representava 8.333 horas. Com isso a gente tem um plano de estudos muito semelhante ao que a maior parte das universidades brasileiras tem, se a gente for querer fazer uma comparação direta nesse ponto específico, lembrando que eu falei no início do vídeo que não é o ponto principal da revalidação, não é a hora, a quantidade de horas, mas sim a matriz curricular. Mas, obviamente, você que está estudando em uma universidade estrangeira deve se informar com a sua universidade, se aquilo que eles informam é hora aula ou hora relógio, porque o que eu estou falando aqui é exclusivamente o caso da Barcelona e eu sei que da UNR também é no mesmo caso. Informe-se na secretaria acadêmica da sua instituição. E aí, justamente por conta disso, eu pedi para vocês me mandarem pelo Instagram algumas perguntas com respeito ao assunto. A Amanda me pediu para falar sobre relação de carga horária com requisitos para residência no Brasil. Isso vai ficar, prometo, para um vídeo para a semana que vem ou para outra. Me perguntaram se a grade da Barcelona é horário integral, se não pode ser escolhido, se é igual do primeiro até o sétimo ano. Não, não é integral, mas sim você pode ter cursado durante o período da manhã, da tarde e da noite. Geralmente um deles vai estar mais cheio e geralmente 1 ou 2 dias da semana vai ter um cursado mais pesado, de, por exemplo, 10 horas naquele dia e os outros dias mais leve, de tipo 4 horas ou só 6 horas, ok?
Você pode sim escolher os seus horários e não é o mesmo horário do primeiro até o sétimo ano, vai variando dependendo dos anos. Como as turmas são montadas, você pode escolher a sua turma. Por exemplo, quando você entra no pré-grado, eles te dão uma tabela com os horários de todas as turmas para que você escolha qual se enquadre melhor. Se você trabalha e pode organizar isso, é uma boa opção justamente para poder escolher a turma ideal para você. O Dudu Lopes me perguntou se a carga horária for um empecilho, o qual não é, para o Revalida, pelo menos até a edição 2017, que foi a última, não era. Veremos para 2020. Existe maneira de complementar? No caso das universidades que não utilizam, por exemplo, o Revalida como método de revalidação, como é o caso da Universidade Federal do Mato Grosso, sim, você consegue complementar diretamente com eles. E aí eles têm uma prova de seleção lá para poder fazer complementação diretamente na federal, ou eles derivam para faculdades particulares e aí você tem que pagar por essas cadeiras que você está fazendo a mais nessas faculdades particulares e depois continua fazendo o processo com eles. Entra no site da UFMT, que lá você vai ter mais informações com respeito a isso. E aí a Lara me mandou uma pergunta que é muito interessante, muito importante, que é como fazer para enfiar na cabeça dos seres humanos que a carga horária não define qualidade acadêmica. Palavras literais dela. Primeiro, ter paciência. Eu sei que muitas vezes isso é difícil, e ainda mais de quem tá falando pra vocês que eu não tenho paciência para muitas coisas, mas é ter paciência e conversar, se comunicar e mostrar, por exemplo, que a melhor universidade da América do Sul não é uma universidade brasileira, é uma universidade argentina, que no top 50 de universidades, melhores universidades latino-americanas, existem muitas universidades brasileiras. Sim, obviamente, mas também existem muitas universidades argentinas, chilenas, uruguaias, mexicanas. Então a gente tem que entender que formação acadêmica não tem diretamente a ver com carga horária, de que o modo como os planos de estudo são feitos é diferente de um país para o outro, porque seguem as regras internas do país, como por exemplo eu acabei de falar da Barcelona. O plano, a matriz curricular que eles informam é de hora relógio, só que aí se tu for lá pesquisar, eles também têm uma discriminação por hora-aula, justamente, possivelmente, porque tem muitos alunos que são brasileiros e fazem o processo de revalidação depois, e é algo que provavelmente eles são solicitados com muita frequência. E justamente ter a capacidade de conversar e dialogar até um certo ponto, né? A gente não precisa ser chutado e ser menosprezado ou diminuído pela nossa formação para tentar fazer com que as pessoas entendam. Existe um ponto em que as pessoas não vão entender, que elas vão continuar naquele status quo que só a medicina no Brasil é boa. Digo isso porque é um debate que se dá muito quando a gente fala sobre, por exemplo, mais médicos, de que médico para trabalhar na atenção primária ele tem que fazer a revalidação, sendo que existe já um processo prévio, que a gente já falou aqui. Acredito eu que se o médico, ele é formado numa universidade de qualidade renomada fora, ele faz o processo para entrar no Brasil, seja o Revalida, seja o processo prévio do que era o Mais Médicos, né, que ele tinha que apresentar toda a documentação, fazer um curso prévio para depois ser atendido, eu acho que esse ponto é o ponto em que a gente deve focar, de que a gente deve passar por esses processos, de que a gente não deve pensar numa revalidação automática, porque a gente realmente precisa demonstrar os nossos conhecimentos, assim como os médicos brasileiros formados no Brasil também deveriam fazer, e poder atuar com aquelas pessoas que mais precisam, porque aquelas pessoas que mais precisam de saúde não vão estar nem um pouco se importando se o seu título é do Brasil, se é da Argentina, se é do Paraguai, desde que você demonstrou sua capacidade para estar atuando dentro do Brasil ou no país onde você decidir atuar. Enfim, esse vídeo foi só para responder essas dúvidas bem rapidinho, porque é algo muito frequente que aparece aqui no meu canal e no meu Instagram, e obviamente posso tirar mais dúvidas que possam surgir nos comentários aqui embaixo, e por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. É muito importante que a gente possa fazer com que essa informação chegue nas pessoas que estão pensando em fazer medicina no exterior porque estão cansadas de tentar no Brasil e não conseguem, mas estão com medo por fatores como esse, que é a questão de carga horária, que muita gente acaba gerando um mito ou mal interpretando por questões que a mídia às vezes não expressa de maneira detalhada e correta. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê semana que vem ou no fim de semana. E no Instagram, me segue, por favor, lá, que lá eu justamente falei sobre isso também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!